As regras da nova reforma trabalhista estão para entrar em vigor agora em novembro. E muita gente ainda não sabe o que essas mudanças podem interferir na vida do trabalhador. Por isso, o advogado Douglas Martins está no canal Aquaviário mais uma vez para esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto. Olá, hoje nós estamos aqui para falar sobre os contratos de trabalho no contexto da nova reforma. Como a gente sabe, a reforma trata da desregulamentação da proteção social. Então esses contratos vêm nessa lógica. Nós temos as novidades do autônomo exclusivo, do contrato por prazo determinado, que sofreu alterações, do trabalho intermitente, entre outros. Então, para se ter uma ideia, a jornada padrão é aquela jornada em que você vai trabalhar 44 horas por semana e você tem um contrato por prazo indeterminado. Com essas modalidades, esse contrato por prazo indeterminado ele fica sitiado. Por quê? Vamos pensar aqui o contrato intermitente. O que é o contrato intermitente? O trabalhador fica em casa, com um bip, com um celular, esperando o chamado do empregador. Enquanto ele fica em casa, ele não recebe nada. Então, ele só recebe pelas horas trabalhadas. A partir daí, há uma desregulamentação da rede de proteção dos direitos sociais. Então, esse é um exemplo. É o famoso contrato zero hora, aplicado, inclusive, hoje, em larga escala, em países da Europa, como na Inglaterra, para imigrantes, para jovens, etc. Então, nesse caso, o trabalhador só recebe pelo que ele trabalhou, né? Essa é uma modalidade. Temos também a modalidade do teletrabalho. Teletrabalho é aquele trabalho remoto. Existem várias modalidades de trabalho remoto. Mas o teletrabalho é uma atividade exercida no domicílio, normalmente no domicílio do trabalhador, e ele acaba assumindo todos os insumos, os custos dos insumos, pela execução do seu trabalho, a conta da internet, a conta do telefone, o equipamento celular, etc. Ou seja, uma modalidade de repasse dos custos sociais e dos custos materiais de trabalho para o trabalhador. A gente também tem a terceirização na atividade fim. A gente sabe que a terceirização sempre foi uma modalidade defendida pelos empregadores como uma modalidade que permitia ao empresário, à empresa, se concentrar na sua atividade fim. E por isso que a terceirização era admitida para as atividades meio. Por exemplo, a vigilância, o cafezinho, a limpeza, etc., eram terceirizadas. Agora, com a reforma, o que a gente tem é a terceirização na atividade fim. Ou seja, aquele trabalhador que exerce uma atividade fim da empresa vai ter ao seu lado um trabalhador terceirizado ganhando menos. Detalhe, por essa reforma, aquele trabalhador de um outro empregado, empregador, não terá equiparação salarial, ainda que exerça atividade fim daquela empresa como terceiro. A reforma também regularizou o trabalhador famoso PJ, pessoa jurídica. Como esse trabalhador era forçado a virar uma, aspas, empresa, então todos os custos, inclusive tributários, etc., ficaram por conta dele. Quando ele comparecia na Justiça do Trabalho, a Justiça imediatamente reconhecia o vínculo, porque isso era uma fraude. Agora, pela reforma, não será mais. Por quê? A reforma criou a figura do trabalhador autônomo, inclusive a figura do trabalhador autônomo exclusivo. Ora, se é autônomo, não é exclusivo. Então a reforma não contraria só direitos, ela contraria a própria lógica, né, do trabalho. Essas são algumas das modalidades que a gente vê pela nova legislação, pela reforma, e que precisam ser impedidas. É por isso que está havendo uma mobilização nacional para um plebiscito revocatório dessa lei trabalhista, que na verdade é um código de desregulamentação dos direitos sociais do trabalho. Procure os pontos onde a coleta de assinatura está sendo feita, assine, porque é preciso, né, um número determinado e elevado de assinaturas para que esse projeto de lei revocatório, do plebiscito revocatório, tenha trâmite dentro do Congresso Nacional. É isso.